Nas festas juninas, não seja o pamonha, seja o quentão. Essa foi uma frase que alguém colocou e eu dei um print para salvar. Nas festas juninas, não seja o pamonha, seja o quentão. E eu achei legal, mandei até aqui para a turma da mocidade na igreja, mas eu adaptei, fiz uma versão. Olha como ficou. Nas festas juninas, não seja o pamonha, seja o crentão, para ficar um passo a mais ainda. E essa é a realidade, e eu estava lembrando dessa frase nesse contexto de junho. Porque afinal a gente tem essas duas coisas na época de junho, pamonha e quentão. Agora eu queria que vocês me ajudassem a pensar. Pamonha pode até ser uma coisa gostosa, mas ninguém quer ser o pamonha. Eu estou vendo aqui várias mães, e eu duvido que alguma mãe gostaria de ouvir alguém falando que o seu filho é um pamonha. Parece que enche até a boca assim para falar, né? Alguém gostaria? Não, de jeito nenhum. Por quê? Olha para a pamonha. A pamonha, quanto melhor ela tiver, é se ela tiver mole. Só de você olhar, ela tem que derreter. Se você der um peteleco numa pamonha, ela se desfaz inteira. Então, não é legal ser o pamonha. Não é legal ser chamado de pamonha. Ninguém quer ser o pamonha. E do outro lado, a gente tem o contraponto, que é o quentão. E eu coloquei lá o crentão, porque é a versão sem álcool do quentão. Gente, o quentão sem álcool, quando você toma, olha só o que ele tem. Gengibre, laranja, cravo, canela, limão. Você toma uma gota, ele já abre a sua garganta, os seus poros. Se o seu nariz está entupido, desentope, é uma beleza. Hoje a gente ouviu que o culto de oração vai voltar aqui no presencial. Quem lembra da época do culto de oração, quando estava bem frio, e a nossa querida tia Rosana fazia um chá potente, que era bem assim, com tudo que tinha direito, com cravo, com canela, e a gente chegava e já tomava aquele chá, e se estava gripado, já saía curado também, por causa de tudo que tem no quentão. Então, no frio é o que a gente precisa, porque tem uma coisa aqui dentro, que a gente está quase por dentro, no frio, quase igual à temperatura externa. Você está congelando lá dentro, você está congelando. Então, você precisa tomar um negócio quente para melhorar, e melhor ainda com essas especiarias que elas mexem com você. Então, como é bom a gente pensar isso para a nossa vida. Comecei com essa brincadeira, mas isso é um start, um começo para a gente mergulhar na palavra e ver o que Deus pode estar nos falando de atitudes nossas que podem estar nos lembrando atitudes de um pamonha, em vez de atitudes de um quentão, de um crentão, cheio do fogo do Espírito Santo. Então, vamos lá. Jesus, ele confronta muito o medo. Quando os discípulos estavam lá e estavam quase se afogando no mar e ficaram preocupados e Jesus veio andando sobre as águas, o que ele falou? Por que vocês temeram, homens de pouca fé, homens de pequena fé? Como dói, como deve ter doído, como é um chacoalhão escutar isso de Jesus, para a gente não ser um homem de pouca fé, ou um homem de pequena fé. Em outras palavras, me permitam a tradução para a linguagem atual, se eu tenho uma pequena fé, eu posso estar sendo, com todo respeito, um pamonha. E eu não quero ser assim. Teve um dia que Jesus ele veio, e ele estava ensinando uma parábola, e ele confrontou o povo e falou assim: quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando eu voltar, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Porque a gente sabe que Apocalipse fala que o amor de muitos vai esfriar, pode ser que a fé vai esfriar de muita gente. Então Jesus está falando, quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra. Quando eu leio esse versículo ele queima o meu coração, porque eu tenho vontade de falar bem alto assim: vai encontrar fé. Eu quero que você encontre a minha fé, Jesus, quando você voltar.
Eu não quero que a minha fé vá pelo ralo. Vai encontrar fé quando você voltar. E aqui eu tenho um povo, e eu pergunto, ele vai encontrar fé quando ele voltar aqui? Ele vai encontrar fé no seu coração? Vai, em nome de Jesus, ele vai encontrar fé em mim. Eu quero ser um quentão, um crentão, e não um pamonha na fé. E para a gente sair daqui inspirado, eu vou falar alguns exemplos para vocês que a Bíblia nos ensina, de pessoas que agiram de uma forma pamonha e de uma forma quente, para a gente ver com quem que a gente quer se identificar e de que maneira eu quero sair por aquela porta hoje. Então vamos lá, a gente vai começar falando de 2 irmãos da Bíblia, Caim e Abel. Eles fazem parte da primeira família da terra. Só para refrescar a memória da escola dominical, Adão e Eva saíram do jardim do Éden, tiveram filhos. Os primeiros filhos deles foram Caim e Abel, 2 irmãos. Mas a gente sabe que irmãos costumam ser diferentes nas atitudes, nas características físicas. Pode ser filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas tem jeitos diferentes. Tanto que Caim, ele virou agricultor. E Abel, ele virou pastor de rebanhos. E chegou um momento, não sei o que aconteceu, mas eles decidiram entregar algo para Deus. O Caim e o Abel foram entregar algo para Deus. E a Bíblia fala o que eles entregaram. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, presta atenção, Caim trouxe do fruto da terra guarda essa palavra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe guarda aí, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Tem uma sutileza aí com as 2 palavras antes de o que cada um trouxe. O Caim trouxe uma oferta e o Abel trouxe as partes gordas. Já que a gente está nesse momento de dar uma relembrada em tudo, a aula de português, quando você estava começando o ginásio, a sua professora de gramática deve ter falado assim: o a gente usa para qualquer coisa, o a gente usa para alguma coisa especial, é o tal do artigo definido. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu chego aqui e falo para o Moisés, falei, Moisés, cheguei aqui, comi uma comida rapidinha lá, comi uma comida, qualquer uma. Agora se eu chego e falo, Moisés, antes de vir para o culto eu comi a comida. Aí provavelmente ele vai me perguntar, o que você comeu? Porque não foi uma comida, uma coisa rapidinha, foi a comida. Então Abel trouxe as partes gordas para Deus. Ele pegou lá a ovelha, e aqui eu não estou falando de preço, de quantidade, mas eu estou falando da qualidade do que ele entregou. E os 2 entregaram para Deus. E o resultado, a gente sabe. Deus se agradou do que Abel trouxe, e não do que Caim trouxe. Caim pegou lá uma oferta, alguma coisa lá das plantas dele. Vou dar um exemplo. Quando você vai na feira, no sacolão, no hortifruti, o lugar que eu mais demoro é no tomate, que eu fico lá no tomate, eu dou aquela apertada, eu dou uma sentida, você olha, né? Aí um dia, eu era tão o cara chato do tomate, de ficar escolhendo, que eu vi o feirante da barraca da frente falando de mim para o outro. Falando, nossa, esse daí, sabe, falando qualquer coisa assim, que eu estava lá demorando. Mas, vou comer o tomate. Vai pesar igual o negócio, vou escolher o melhor. O Caim deve ter ido lá e feito, pegou qualquer um, aqueles tomates com olho, amassado, com fungo, vou pegar, né? Tem que levar lá alguma coisa. Foi assim que ele fez. O Abel foi escolher o melhor, do que tinha dado cria, o melhor. Vou fazer uma contextualização para os dias de hoje, para a gente pensar um pouco mais no Caim e Abel. Vamos supor que você vai fazer um churrasco na sua casa. Ou a festa junina que a gente vai ter aqui semana que vem. Aí você começa a convidar as pessoas. O Abel é aquele cara que você convida
e fala assim: ô Abel, vou fazer um churrasco lá em casa, vem, traz sua família. Ele: opa, tamo lá, que legal, não, pode deixar, eu vou. E aí, sabe quem é o Abel no churrasco? O Abel é o cara que chega até um pouco antes, e ele chega trazendo a picanha. Você pediu para o Abel trazer? Não, mas ele trouxe a picanha. Não trouxe porque ele sabe, fazer um churrasco para muita gente, tem gasto, tem custo. O Abel trouxe a picanha, a melhor, daquela da propaganda, da televisão, ele trouxe essa. Uma peça bonita, porque ele vai lá, ele é muito seu amigo. Mas não parou por aí. Ainda ele chegou, a esposa dele provavelmente está trazendo um doce maravilhoso, que eles fizeram juntos num dia antes. Mas é aquele doce que não está lá só para constar. É aquele doce que vai acabar assim, ó, em 1 segundo, que é o que todo mundo ama. Os filhos dele chegaram animados na sua casa: oi tio, tudo bem e tal. Essa é a família do Abel chegando no churrasco. Você pediu para ele trazer a picanha? Não. Você pediu para ele trazer o doce? Não. Mas ele trouxe. Ele trouxe o melhor. Por quê? Porque ele é seu amigo, porque ele te ama, porque ele quer celebrar com você. Agora o Caim é aquele que chega, e chegou lá na festa, aí a mulher dele chegou com uma cara também que não está muito animada, queria estar em outro lugar. Aí eles chegam lá: oi, aí, tudo bem? Ah, não trouxe nada, né? Você não falou para trazer nada. Eu trouxe um bolinho aqui. De novo, não estou falando do preço, estou falando da qualidade. Aquele bolo que vai ficar lá parado, que ninguém vai comer, só estava lá para constar. Ah, por que você não avisou? Eu trazia alguma coisa. Ele já chega assim com 15 desculpas. Tá bom, vem aí, Caim, né? A gente meio que recebe o Caim por educação, porque ele está lá, mas ele, a mulher dele e tal, é como se eles não quisessem estar lá de verdade. Eles estão lá, mas estão em outro lugar. Se eles fossem amigos de verdade, acho que eles iam se envolver mais com aquela festa, com aquele momento, com aquilo que está, por amor, não por obrigação. Abel não deve ter feito isso por obrigação, ele deve ter feito por amor. Agora Caim foi lá fazendo automático, e fazendo mais um paralelo da nossa vida com Deus. Às vezes a gente entende a nossa vida com Deus como se fosse só uma religiosidade, e vem no culto só para constar, e vai só para fazer porque está no automático, porque é melhor talvez eu ir no culto antes que alguma coisa pior me aconteça. Eu não estou aqui presente, me derramando, eu estou e já me acostumei com aquilo. Esse é o alerta que olhar para a vida de Caim me faz para não querer ser como ele, para não trazer o resto do meu coração para Deus, mas eu estar presente com Deus. Lembra, ninguém obrigou Abel, ele faz por amor. Nesse exemplo, né, que eu dei do churrasco. Ninguém me obrigou, por exemplo, a amar a Ju. A minha mãe não falou: você tem que amar a Ju, eu te ordeno, amarás a Ju. Não, o amor brotou, a gente cresceu, eu entendi tudo aquilo e foi indo. Então, o que eu vivia com a Ju, eu ajudando ela me ajudando, nunca foi por obrigação de um por outro, é por amor. Né? Cada um aqui tem a sua família, a sua história, é por amor, não é por obrigação. E aí a gente olha para Abel e aprende com isso. Deus, eu quero fazer por amor. De uns tempos para cá eu tenho sempre dito isso para os meus amigos, para as pessoas. Eu falo, cada vez mais eu quero falar que eu não quero que Jesus seja a minha religião, porque religião é como se fosse uma parte da nossa vida. Ah, qual é o seu time de futebol? Tal. Qual a sua cor favorita? Tal. Qual é a sua religião? Tal. Não quero que Jesus seja uma parte da minha vida. Eu quero que Jesus seja a minha vida inteira. Então eu falo, Jesus não é só a minha religião, Jesus é a minha vida. E eu quero que cada dia seja mais assim. Abel. Caim estava meio que indo na igreja por obrigação, porque a mãe dele ia, ele foi atrás. Estou dando um exemplo e contextualizando para os dias atuais. Mas Caim talvez não teve ainda aquele encontro com Deus. O encontro. Porque a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. As pessoas, como a gente estava cantando aqui no louvor antes,
que viram que a vida dela estava na lama, igual aquela mulher que ia ser apedrejada, ela ia morrer. Jesus estava lá no nível dela e falando: filha, eu te perdoo, ninguém te condenou, vai, mas não peca mais, muda de vida, muda de vida. Aquela mulher que derramou o vaso de alabastro, ela se sentiu perdoada, reerguida. Elas entenderam um relacionamento com Deus, não uma obrigação. Por isso que ela queria dar tudo. Aquela mulher que derramou o perfume, era tão caro aquele perfume custava 1 ano de trabalho. Pensa, pega o seu salário, multiplica por 12. Se ficar mais fácil, multiplica por 10 e soma mais um pouco. Pense esse valor. O meu salário vezes 10, vezes 12. 1 ano. Ela comprou, tinha lá aquele perfume. Ela podia usar, se um dia ela tivesse endividada, podia ser uma herança dela. Ela podia usar no casamento dela, como era o costume, no dia mais especial da vida dela. Mas ela falou: nem o dia mais especial da minha vida é mais importante do que esse homem que está aqui. Porque ele me reergueu. Eu era um caco e ele me reconstruiu. Então, ó Jesus, eu dou tudo isso aqui para você, eu derramo, porque você é melhor do que o dia mais importante da minha vida. É você, é Jesus. Isso é amor, isso é paixão por Jesus, não é obrigação. Foi isso que Abel fez. Ele entregou o melhor dele para Deus. Ele entregou o melhor. E Deus aceitou com agrado, porque ele viu a entrega, o coração. Deus vai ver a sua entrega. E, de novo, igual o exemplo do bolo, eu não estou falando de quantidade de horas, quantidade de valor, eu estou falando da qualidade. Eu sei, aqui a gente tem pessoas em diferentes estágios da vida. Cada um tem as suas correrias diárias. Mas no meio da sua luta diária, você pode entregar o seu melhor para Deus. Por exemplo, você pode ser mãe, pai de uma criança pequena e falar assim: nossa, é tão desafiador na minha rotina, eu consegui achar um tempo para buscar a Deus. E uma vez eu li num livro e me ensinou tanto, que ele falava assim: o tempo que você busca a Deus com seu filho, esse tempo de qualidade vale muitas horas de que se você estivesse sozinho lá no seu quarto buscando. Porque você está plantando em você e plantando no seu filho. Você não está lá quando você pega a Bíblia para orar com seu filho, ou quando você lá está contando de um herói da Bíblia, você não está lá contando uma historinha da Disney rapidinha para ele dormir e passar. Você está plantando vida no seu filho e em você. Quando você está orando, você está lá declarando para Deus, para o seu filho, para você, e aquilo está te alimentando. Quando a gente estava no hospital, também era tão difícil achar um tempo. E o que Deus colocou no meu coração? Que eu podia pegar lá o violão e quando eu estivesse tocando lá com a Ju, eu poderia estar fazendo as minhas orações junto e dando o meu melhor. E foi, e era, né, mãe? A gente ligava a música no último volume e enchia aquela atmosfera. Esses dias estava falando com uma enfermeira da Ju, que tinha atendido a gente lá no hospital, e ela falou que às vezes, ela me contou isso agora, né? O pessoal perguntava assim: cadê a enfermeira tal, ou a enfermeira tal? E às vezes eles brincavam: tá lá no culto, no quarto da Ju. Porque o lugar que você tá, você pode transformar num culto. O seu carro, eu pegava 1 hora de trânsito para ir para o meu trabalho, depois para a faculdade. Punha lá o CD, eu fechava o vidro, último volume, e ia lá cantando. Era o culto dentro do carro, o culto dentro do carro. Se encher, a Bíblia fala, se encher continuamente do Espírito Santo. Como é bom, como é bom. E quando a gente faz, a gente dá a nossa entrega, a gente se dedica, mesmo estando corrido, você se dedica lá nas crianças, você se dedica no seu trabalho aqui na igreja, isso fica para sempre, porque o Caim, coração duro, ele viu que Deus aceitou a oferta dele, e não com a mesma cara para a oferta de Caim, e o que ele fez? O Caim, coração duro, matou o irmão dele, por ciúmes, por raiva. Não é que ele se inspirou no Abel para fazer igual. Ele quis continuar na mediocridade e matou o irmão dele. Matou.
E o diabo tenta matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas não importa, o diabo pode tentar fazer tudo isso. Mas olha que lindo que fala lá no fim da Bíblia, no livro de Hebreus. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Nós estamos aqui em 2023. Já se passaram milhares de anos que Abel viveu aqui na terra. Porque ele viveu antes de Jesus, então é mais de 2023 anos. E a gente está falando no que ele fez, para se inspirar. O que você faz vai ficar para a sua próxima geração, para outra, a sua entrega, a sua dedicação, vão ficar como exemplo. Você pode ser morto, mas a sua adoração aqui na terra não morre, e você também não vai morrer, porque você vai estar lá adorando no céu. A adoração a gente começa aqui na terra e leva para o céu. Aí você pode falar assim, mas Leandro, estou passando por um momento difícil, estou triste, estou desanimado. Como é difícil a gente adorar nesses momentos, mas é aí que está o grande estímulo para a gente adorar a Deus nesses momentos. A Bíblia fala, aquele que sai chorando, mas vai lançando a semente, vai colher, vai trazer os seus feixes. Então mesmo chorando, tenta louvar, tenta pôr uma música, tenta ler um salmo, nem que seja 2 por dia, tenta com tudo isso ir transformando o ambiente. Porque eu aprendi isso, achei demais. Uma pessoa me falou, você já reparou que só aqui na terra a gente vai ter a oportunidade de adorar a Deus quando a gente está no meio dos problemas? Lá no céu não vai ter problema, a gente vai adorar a Deus quando está tudo bem. Então começa diferente aqui na terra, canta para Deus enquanto está tudo mal, isso vai te dar força, é a arma que a gente tem. Parece a mais absurda, que é eu abrir um livro no meio do meu problema, que é eu ligar uma música no meio é absurdo isso. Quando eu estou lá num pronto-socorro do hospital, quando eu estou lá no meu trabalho, está dando tudo errado, eu posso ler, eu posso mandar uma mensagem para alguém e falar, ora por mim agora, está difícil. É a coisa mais louca, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Se preocupar não vai resolver o meu problema. A gente vai ficar inevitavelmente preocupado, mas se eu começo a cantar, orar e adorar, aquilo pode mudar. Então, inspirados por Abel, que não foi um pamonha, que foi um quentão, um crentão. Foi tão crentão, né, que Deus deve ter consumido aquele altar dele com fogo. Inspirados por ele, vamos fazer a diferença. Antes de Caim matar Abel, Deus tinha dado um alerta para ele. Falou, Caim, olha aí, por que você está assim furioso? Porque imagina, Caim viu que Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da dele. Então a Bíblia fala que o semblante dele descaiu na hora. Cara de decepção. A gente fica decepcionado na vida, mas o problema está com o que a gente faz depois. Olha aí, Caim, Deus está falando para ele, por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim estava se sentindo o quê? Enciumado, decepcionado. E isso era ocasião para o pecado estar lá na porta dele, falando, Deus não gosta de você, mata lá o seu irmão, que é isso? Para a raiva tomar lugar no coração dele. Caim tinha que ter fechado a porta, mas Caim deixou a porta aberta para o mal. E o mal veio e ele fez o primeiro assassinato da história, contra o próprio irmão dele. Porque ele ficou esquentado, porque ele deixou o sentimento falar mais alto no coração dele. Como a gente precisa fechar a porta do nosso coração. O problema de Caim é que ele estava na mediocridade, ele estava em cima do muro, ele não mergulhou assim para Deus. Minha avó me falava isso, ela falava, quando a gente está na piscina, você senta na bordinha, você fica lá, uma pessoa pula na piscina e você fala, ai, que frio, está gelado, você não quer se molhar. Então, para que você está sentado na borda, né, da piscina? Mergulha,
mergulha. Se eu estou sentado na borda da minha vida espiritual com Deus, eu não estou nem cá nem lá. Na verdade, se eu estou na borda, eu estou mais para o lado do diabo do que para Deus. E a minha avó falava, mergulha, porque aí você mergulha para Deus, é tudo por Ele, é tudo, meu tempo, minha vida, minha reputação, tudo para Deus, tudo para Deus. Caim não mergulhou, estava no muro. E esse muro é a pior coisa, porque o diabo fica tentando puxar a gente toda hora. O pecado está na porta. Engraçado que a Bíblia também fala que Jesus está na porta e bate. Jesus é educado, ele bate na porta, ele é gentil, ele quer entrar, ele quer te encher. Mas o diabo não é educado. Ele está na porta, ainda ele traz mais 7 demônios e ele quer encher o seu coração. Qualquer brecha que a gente deixa, ele entra e faz a festa. Por isso que a gente tem que fechar as brechas. Por isso que é bom mergulhar. Quando eu mergulho, eu me encho, eu transbordo e eu não dou lugar para o diabo. Como é importante eu prestar atenção em todas as áreas da minha vida para pensar onde eu estou dando brecha, porque a brecha é a porta para vir o mal e eu agir como Caim. Será que eu estou dando brecha nas minhas emoções, sendo um cara muito esquentado, que explode para tudo, uma pessoa que não escuta os outros, com coração duro? Isso é brecha para o diabo entrar e fazer a festa com as suas atitudes. Será que eu estou dando brecha na minha vida financeira, sendo inconsequente, não prestando atenção? Também é brecha. Estou sendo negligente com Deus na minha família, não prestando atenção, não aproveitando a oportunidade de semear? Também é uma brecha para o diabo vir e querer fazer a festa. Será que eu estou sendo inconsequente no meu tempo, quando eu estou sozinho, deixando pensamentos ruins virem na minha cabeça, me incentivando a pecar, a mentir, a fazer coisas que não devem, com a minha vida, com o meu corpo? Tudo isso eu tenho que prestar atenção para fechar essas portas, fechar, porque senão é desastre. Caim está aí mostrando para a gente o desastre que foi a vida dele, a maldição que veio sobre ele por escolhas erradas e atitudes erradas. Hoje é um dia de alerta. Hoje é um dia de alerta para a gente fechar brechas na nossa vida e ser cheio do Espírito Santo. A melhor coisa que a gente pode entregar para Deus é o nosso coração, total entregue. Jesus, vem, reina. Eu tenho dado atenção para outras coisas, mas eu quero você. Quando eu acordo de manhã, a primeira pessoa que eu penso é quem? É o meu chefe do trabalho, me cobrando alguma coisa e eu querendo surpreender ele? Ou será que é Jesus? Melhor ser Jesus, você acordar com a imagem de Jesus, do que acordar com a imagem do seu chefe, não é? E aí você pensa em Jesus e fala, quero ser como Ele. Quero ser como Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. O seu trabalho vai encaixar, sua família vai encaixar, sua vida financeira vai encaixar, suas preocupações, tudo o que está acontecendo com você, tudo vai se encaixar se eu buscar primeiro a Ele. Mas é isso aí. Temos mais um exemplo, rapidamente, para a gente falar, de uma pessoa que também perdeu a oportunidade de ser um quentão, e foi um pamonha. Mais uma vez, são 2 irmãos que a Bíblia conta para a gente, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos. Eu não lembrava desse detalhe, estava comentando com a minha mãe que esse ia ser o tema da mensagem, né? Pamonha e quentão. Falei, vou falar de 2 irmãos, mãe. Aí ela falou, é daquele lá do calcanhar? Aí eu falei, do calcanhar? Qual que era mesmo do calcanhar? Não estava lembrando essa parte. Olha que louco. Jacó e Esaú eram 2 irmãos. E quando a Rebeca, deve ter sido uma gravidez bem intensa para a Rebeca. 2 bebês na barriga dela e eles ficavam brigando o dia inteiro. Parecia que ela estava sentindo toda aquela guerra na barriga dela. Gente, o que está acontecendo aqui na minha barriga? E essa guerra, até quando eles estavam saindo, no momento do parto, estava acontecendo. Porque saiu primeiro Esaú, tirou Esaú, o Jacó estava segurado no pé dele, porque o Jacó queria sair primeiro. Queria ser o primogênito, desde a barriga, essa luta. Por isso o calcanhar
como a minha mãe me lembrou. Ainda, imagina, antigamente, como ser o primogênito contava. Conta até hoje. Pensa lá na princesa Diana. Ela teve 2 filhos, Príncipe William, Príncipe Harry. Esse ano assumiu o pai deles. Daqui a pouco a sucessão vai para o William, não vai para o Harry. Que pena, podia ter nascido um pouquinho antes, mas o William chegou primeiro. Era isso que aconteceu com Jacó e Esaú, eles sendo gêmeos. Mas Jacó queria tanto a bênção da primogenitura. Falava, nossa, eu queria ser o primeiro para ter essa bênção. E é engraçado, porque o Esaú ele era todo valentão, mas por dentro ele era um pamonha. E o Jacó era todo assim, mais de boa, mais caseiro, mais quieto no canto dele, mas por dentro ele era quentão, ele queria essa bênção, ele queria a bênção da primogenitura. Uma guerra entre os dois. E aí, teve um dia que o Esaú chegou na casa dele, morrendo de fome. Por isso que é ruim quando a gente toma as decisões quando a gente está com fome, nervoso, com pressa, a gente toma a decisão tudo errado. Foi isso que aconteceu com o Esaú. A gente tem que comer, parece uma comida, para tomar uma decisão. O Esaú não. O Esaú estava morrendo de fome. E o Jacó, quieto, no canto dele, fazendo uma comida gostosa em casa. E o que ferrou mais foi que o Esaú deve ter sentido o cheiro daquela comida. Sabe quando você passa, tá no frango da padaria e você já sente aquele cheiro? Ou você passa lá em cima naquela rua que tem o gaúcho e tá aquele cheiro de carne, de churrascaria, e você fala, meu, eu quero essa comida. O Esaú estava se sentindo assim, morrendo de fome. Aí ele falou, me dá essa comida, por favor. Aí o Jacó falou, não. Deve ter falado, não. O Jacó era esperto, muito esperto. Não vou dar a comida. Aí o Jacó fala assim, já sei, você quer a comida? Eu te dou. Te dou a comida em troca da sua primogenitura. Deixa o seu primogênito, você come a comida, você fica com ela porque você quiser. Aí o Esaú, sei lá o que ele deve ter feito, se ele relutou, tal, mas ele estava com tanta fome, e ele falou assim, estou quase morrendo, que me vale esse direito de ser o primogênito? Que me vale essa primogenitura? Para que essa primogenitura? Tá bom, fica aí com a primogenitura, me dá essa comida que eu vou morrer aqui de tanta fome, estou morrendo de fome. E aí, pode passar, em troca de um prato, fazendo a adaptação que nós somos armênios, tipo de midjeteré, porque era um prato de lentilhas, o Esaú vendeu a primogenitura dele. Deu a primogenitura em troca de um ensopado de lentilhas. Gente, midjeteré é gostoso, mas trocar a bênção por um prato de midjeteré. E a Bíblia fala, comendo esse ensopado de lentilhas, o Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele desprezou a bênção. Ele desprezou a chance. Quando eu era adolescente, eu estava cansado de fazer aula de violão. Falei lá, não quero mais fazer aula de violão, não sei o que e tal. Aí, minha avó me falou assim, Lê, eu vi uma história, tinha uma pessoa que estava na praia, com um saquinho, jogando as pedrinhas. Estava lá, sabe quando a gente está na praia, que a gente fica chutando areia, jogando pedrinha na água? Ela falou assim, quando ele chegou na última pedra, ele viu que era um saco de pedras preciosas. Quantas pedras preciosas ele foi jogando à toa. Quantas bênçãos como Esaú nós estamos desprezando. E a bênção da primogenitura que a gente está desprezando é de fazer parte do reino de Deus. Deus me chamou para ser parte do reino dele. E como reino, eu posso trabalhar para o reino dele. Sabe, a minha carreira pode ser muito legal, mas a minha carreira, posso conquistar muitas coisas legais, mas isso não é mais legal do que eu fazer a vontade de Deus, salvando vidas, curando pessoas, levando esperança para alguém que está desanimado. Sabe, eu posso ter muitas coisas legais na minha vida, com os meus amigos, mas isso não é mais legal do que eu fazer a obra de Deus. Um abraço,
um tempo que eu fico lá na sala, semeando na vida das crianças, uma coisa que eu vou trazer na festa semana que vem, ou simplesmente de eu estar aqui presente na igreja. Porque só de eu estar aqui, você não está no culto, você é o culto. Essa semana eu escrevi para uma pessoa que um dia, quando eu vi a lágrima dela escorrendo num momento de louvor, aquilo me tocou. Você não sabe o que a sua vida está tocando outras vidas. Então, não negligencie a chance de fazer a obra de Deus no seu dia a dia. Sabe, você pode pensar, o seu dia chegar à noite e falar, nossa, hoje será que eu plantei uma coisa boa na vida de alguém? Porque é tão bom, de novo eu estou falando, não por obrigação, mas por prazer. Como é bom eu levar Jesus, cura e esperança. O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, me levou para consolar os que estão chorando. É isso que eu quero fazer. Sabe, que a gente esteja como Jacó, queria tanto a bênção, falar, Deus, me usa no seu reino. Desesperadamente eu quero cumprir o seu chamado, eu quero ser usado. Eu não quero passar o meu dia e ser um especialista de ver stories do Instagram. Instagram é legal, mas não precisa ser toda hora. Não quero só isso para a minha vida, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim quando o Senhor me fez. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero a bênção e eu não quero mais desprezar a minha vida com Deus, a minha família, o meu tempo. Eu não quero desprezar como Esaú fez. Isso é muito triste. O Esaú depois foi buscar com lágrimas, mas já era tarde. Que a gente não precise chegar lá no fim da nossa vida, quando a gente chegar no céu e falar, é mesmo, Deus, eu perdi toda a minha vida à toa. Não, é tempo. Hoje é tempo de eu decidir não ser um pamonha, mas ser um quentão, um crentão. É para todos. Já que é para viver, vamos viver quentão, com Deus. Deus, queremos reativar o nosso relacionamento contigo. Te convido a fechar os olhos nessa hora e ter um momento só você com Deus, porque só você sabe o que você precisa derramar diante de Deus. Se você quer pedir perdão no seu coração, porque você jogou pedras preciosas no mar, e agora você quer retomar o tempo perdido. É tempo ainda. Graças a Deus que é tempo de retomar a sua vida com Ele. Lembra, a vida com Deus é a melhor parte da nossa vida. Aliás, ela é toda a vida. Deus, sem a gente te amar, o Senhor já nos amou. E lá na cruz, o Senhor morreu com seus braços abertos, como se você estivesse falando, vem para mim, eu quero te perdoar, eu quero te abraçar, eu quero ser seu irmão mais velho, quero ser sua família, eu quero ser o seu guia, eu quero ser o seu líder. Porque muita gente já te enganou, mas eu não vou te enganar, pelo contrário, eu vou te mostrar uma vida abundante. Pede perdão para Deus. E nessa hora, deixa Ele falar no seu coração em que área que Ele quer te usar. Sabe, para todo mundo Deus deu um dom, um chamado. Para todo mundo. Não teve uma pessoa que Ele não deu um dom. E com o seu dom você pode curar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Só que às vezes você parou de usar esse dom porque alguém falou uma coisa assim, foi sem educação com você, foi frio com você, ou o pecado te fez achar que você era indigno de voltar para Deus e usar o seu dom. E hoje, só aí no seu coração, escuta Jesus bater na porta de novo e falar, mantenha viva essa chama, mantenha viva essa chama. Vem, você pode estar cansado, você pode estar triste,
Mas esse é o Deus que te abraça e fala: lança sobre mim as suas preocupações. Eu cuido de você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez esse refrão tão lindo que fala de um Deus que me abraçou. E hoje nós selamos esse momento juntos. E para selar mais ainda, tem que ser quentão esse momento. Aí, eu e a minha mãe, a gente se aventurou a fazer uma receita de crentão, que é o quentão sem álcool. Porque a Bíblia fala, né? Não se embriague com vinho, deixa se encher do Espírito Santo. Então lá fora, se quiser tomar um copinho de crentão e deixar o Esaú e o Caim de lado, porque aqui tem uma geração de Abel e de Jacó. Amém?